Fala galera, eu sou o Moa e GP de Miami finalizado, nosso quinto GP de 2023 da Fórmula 1 e o primeiro GP dos 3 que a gente vai ter nessa temporada lá nos Estados Unidos, lá na terra do Tio Sam. Então no episódio de hoje a gente vai fazer o nosso episódio clássico, que é falando quem foram os vencedores e quem foram os perdedores pós-GP lá em Miami. Então bora lá! E GP de Miami finalizado, chegamos aí, como a gente falou, né, nosso quinto GP da Fórmula 1 desse ano, que foi bastante a mimir, na minha opinião, foi o GP mais a mimir desse ano de 2023, dos 5 que a gente teve. Lá no episódio que a gente falou do quali da corrida, eu expliquei bem e mostrei o porquê que esse GP foi a mimir, mas mesmo a mimir ou não a mimir, sempre um GP, uma corrida, um final de semana da Fórmula 1, sempre a gente vai ter vencedores e perdedores dentro de cada contexto, né? Seja sendo bom ou sendo ruim. Então, como sempre, também aqui no Reaceleração, vamos falar quais foram os perdedores primeiro. Nosso primeiro dos 6 perdedores que a gente vai falar é Oscar Piastri, né? O piloto novato aí da McLaren. Não vem tendo bons resultados nesse começo de ano, mas para te dar uma colher de chá para ele, a equipe não tá tendo bons resultados, né? Piastri largou em 19º, em penúltimo, e terminou em 19º, em penúltimo. Vamos lembrar aí das outras colocações do Piastri. A melhor posição dele até agora foi em 8º na Austrália, depois 11º no Azerbaijão, 15º em Jeddah, e ele abandonou a sua estreia, a primeira corrida do ano lá no Bahrein. Segundo perdedor, De Vries, da AlphaTauri. O piloto aí também novato nesse ano, que teve uma ótima corrida ano passado com a Williams, que despertou os olhos aí de todo mundo. Chegou na AlphaTauri junto com o menino Tsunoda e ele tá perdendo feio pro Tsunoda, viu? A gente vai falar do Tsunoda nesse episódio. Mas o menino De Vries largou em 15º, terminou em 18º. Antepenúltimo só lugar. Esse começo de temporada pro De Vries vem sendo muito ruim. Tanto que está sendo cogitado, saiu rumores, né? Ainda rumores essa semana, que o Daniel Ricciardo está em conversas ali, batendo um papo em off com a AlphaTauri. Então olha só, o De Vries não tá rendendo, já tá surgindo boatos do Daniel Ricciardo ir para a AlphaTauri, lembrando que o Daniel Ricciardo é piloto reserva da Red Bull. Aí vamos contextualizar aqui o De Vries, né? O De Vries teve a melhor posição dele até hoje, foram 14º lugar no Bahrein em Jeddah, depois 15º na Austrália e fora o de Miami, né? Ele ficou fora da corrida do Azerbaijão. Terceiro perdedor desse episódio, Lando Norris, que largou em 16º, terminou em 17º no Miami. Assim como o Piastri, Lando Norris vem mandando mal nesse começo de temporada e vem se mostrando muito frustrado, né? O ano passado a equipe tinha um monte de contestação ali, que o Ricciardo era o problema, o Lando Norris estava voando, a McLaren não estava tão bem, mas esse ano está muito pior do que o ano passado. E parece que não era o Ricciardo tanto assim o problema, né? O carro realmente era um problema dessa equipe e esse ano tá mais evidente com essas colocações que os dois pilotos vêm tendo, mas principalmente o Norris. E para dar uma colher de chá também pro Norris, entre ele e o Piastri, ele tá saindo vencedor, que era o que a gente já esperava, né? O contexto aí da temporada do Lando Norris é que ele ganhou, a melhor colocação dele foi um 6º lugar na Austrália, 9º no Azerbaijão e ele ficou 3 vezes em 17º, no Bahrein, em Jeddah e agora em Miami, como a gente falou. Quarto perdedor dessa nossa lista, Guan Yu Zhou, que largou em 14º e terminou em 16º só. Guan Yu Zhou que realmente, né, não vem tendo um começo de temporada bom, assim como seu companheiro de equipe Valtteri Bottas. Mas, assim como aconteceu na McLaren que a gente falou, o Valtteri Bottas, que a gente já esperava que mandaria melhor, tá mandando melhor do que o seu companheiro de equipe, assim como na McLaren, o Norris vem mandando melhor que o Piastri. E o Guan Yu Zhou não teve uma temporada ruim ano passado, então realmente podemos dizer que vem sendo uma decepção, porque a gente esperava uma evolução do Guan Yu Zhou para esse ano. Vamos pro nosso penúltimo perdedor. O nosso penúltimo perdedor, ele ganhou muitas posições na corrida, mas eu mesmo assim coloquei como perdedor, que é o Lance Stroll,
que largou em 18º e terminou em 12º. Aí você vai falar assim, pô, Moa, ele ganhou 6 posições. Por que você tá colocando ele como perdedor? Eu tô colocando ele como perdedor pelo contexto da equipe. A Aston Martin teve o Alonso no pódio na 3ª colocação e o seu companheiro de equipe em 12º. Putz, aí fica difícil, né? E fora que a Aston Martin vem lutando ali para ser a 2ª ou a 3ª força em equipes nessa temporada, para se consolidar como a 2ª força, já que a Red Bull tá isolada ali como a 1ª força dessa temporada. A Aston Martin tá lutando para ser 2ª. E para ser a 2ª força e ter um piloto em 3º e outro em 12º, putz, então não tinha como eu não colocar o Stroll como um dos perdedores desse GP. E o nosso 6º e último perdedor desse episódio é o Carlos Sainz da Ferrari, que largou na 3ª colocação e chegou só em 5º. Aí você vai falar, pô, Mo, 5º é uma boa posição até. Mas por que você está colocando o Sainz aqui? Assim, é uma boa posição dependendo da equipe, né? A Ferrari, que era a 2ª força do ano passado, era a equipe que estava lutando contra a Red Bull, a Ferrari tinha a obrigação de no começo desse ano, pelo menos, ser a 2ª força, e não é o que vem acontecendo. E comparando ali o Carlos Sainz com seu companheiro de equipe Leclerc, pô, ele chegou na frente do Leclerc, né? O Leclerc chegou em 7º, o Sainz chegou em 5º, mas o Leclerc largou em 7º. Então o Sainz largou em 3º, perdeu 2 posições. E outra, mesmo o Leclerc ter abandonado 2 das 5 corridas que a gente teve, dos 5 GPs que a gente teve até agora, o Sainz, na maioria das corridas que o Leclerc acabou terminando, né, já que ele abandonou 2, o Sainz não aproveitou, principalmente essas 2 que o Leclerc abandonou. Era pro Sainz brigar lá na frente, eu queria ele mais agressivo. Tem parte de problema do carro? Tem parte de problema do carro. Mas, mesmo com esses problemas do carro, eu esperava um Sainz mais atuante. Assim como no Azerbaijão, a gente teve o Leclerc na 3ª colocação e a gente não teve um pódio ainda do Sainz. Fora isso, o Sainz ainda sofre com punições. Lá na corrida da Austrália, era para ele chegar melhor, ele acabou chegando em 12º, porque tomou 5 segundos de punição daquele toque na 3ª, das 80 mil bandeiras vermelhas. Ele acabou tendo uma punição num toque com o Alonso. E agora, nesse GP de Miami, de novo, pelo ter ultrapassado o limite de velocidade na entrada do pit lane para o box, mais 5 segundos e afetou. Tudo bem que não tirou a posição do Sainz esses 5 segundos agora, porque ele estava em 5º e ele estava mais de 5 segundos do 6º colocado. Mas mesmo assim, né, galera? Mesmo assim, vacilos e vacilos do Sainz. Então, apesar da 5ª colocação não ser péssima, não é uma boa colocação para um carro da Ferrari. E o Sainz, que era a Ferrari mais acima ali, olhando as colocações da corrida, as posições da corrida ali no final. Falando em Fórmula 1, você já se inscreveu aqui no Reaceleração? Pô, se não for, olha aqui no botão embaixo, vê se você está inscrito, vê se você segue o Reaceleração. Já clica aqui, já siga, já se inscreva para não perder nada de Fórmula 1. E se você estiver gostando desse episódio, também eu vou pedir para você deixar um like, clicar no botão de like aqui embaixo, que faz com que traga mais pessoas aqui para o Reaceleração, para o nosso mundo da Fórmula 1, e também com que esse episódio seja cada vez mais disseminado. Então, clica aqui embaixo em 2 coisas, né? Se inscreva e já aproveita e dê um like. E agora vamos falar dos nossos vencedores, né? Eu também selecionei aqui 6 vencedores desse GP pra gente comentar. E vamos começar com o nosso 11º colocado, Yuki Tsunoda, o japonês que reclama e xinga pra caramba no rádio. Vem mandando bem, viu? Das 5 corridas, o Tsunoda conseguiu 2 vezes a 10ª colocação e 3 vezes a 11ª. Então, colocações boas para essa AlphaTauri, que tem o De Vries só chegando lá no fundo. Nosso segundo vencedor é o Pierre Gasly, que largou em 5º, porém chegou na 8ª colocação. Aí você vai falar, Moa, pô, o Gasly perdeu 3 colocações comparado à largada. Como que ele é um vencedor? Nesse GP ele é um vencedor, pô, por ter uma Alpine chegando em 8º lugar. Realmente é um vencedor. E também pela temporada. O Gasly acabou de chegar na Alpine no lugar do jovem Alonso. Então, comparando o Gasly com seu companheiro de equipe Ocon, o Gasly está saindo vitorioso na maioria das corridas, inclusive nessa. Ele chegou em 8º e o Ocon chegou na 9ª colocação. Então, eu vejo não só nessa corrida de Miami,
mas na temporada o Gasly é um cara que vem entregando, já que ele acabou de chegar na equipe. Terceiro vencedor, Lewis Hamilton, o patrão Lewis Hamilton. Aí você vai falar também, Moa, pô, em sexto lugar o Hamilton que o ano retrasado tava brigando por título aí no final do ano, em sexto lugar você vai falar que ele é vencedor? E aí eu volto a dizer, o Hamilton é um vencedor pelo contexto da corrida dele. O Hamilton foi um perdedor no quali. No quali a gente pode falar que ele foi um perdedor, porque ele conseguiu só a 13ª posição para ele largar na corrida. Porém, ele chegou em sexto. Então, a gente olhando isso, você largou em 13º e chegou em sexto, tinha um Alpine, tinha um Aston Martin, tinha um Ferrari nessas posições que o Hamilton teve que ultrapassar. Então, para mim, no contexto de corrida do Hamilton, ele saiu como vencedor. A Mercedes não é uma vencedora, porque a gente também esperava a Mercedes brigando lá na frente, mas no contexto dessa corrida, o Hamilton sim foi um vencedor. E tem uma outra coisa legal. Esse GP de Miami, a sexta colocação, foi a segunda melhor colocação do Hamilton do ano. E qual que foi a outra? O GP do Azerbaijão, que acabou de acontecer, que também foi uma sexta colocação. Então, olha só, há uma luz no fim do túnel. Nas duas últimas corridas, 2 sextos lugares para o Hamilton, e os dois foram as suas melhores posições do ano. Então, a gente já pode ver uma evolução singela, vamos dizer assim, do Hamilton aí dentro dessa Mercedes. Lembrando que no próximo GP da Emília-Romagna, lá na Itália, a gente espera modificações no carro da Mercedes. Então, coisa boa pode vir por aí. Já que a gente tá falando de Mercedes, né, vamos falar do outro companheiro de equipe do Hamilton, que é o George Russell, que pra mim é o nosso quarto vencedor desse GP. George Russell que largou em sexto e terminou na 4ª colocação. Ótimo resultado pro Russell, que empata também sua melhor colocação nessa temporada. Então as melhores colocações do Hamilton foram 2 sextos lugares em Azerbaijão e Miami, e o Russell foram 2 quartos lugares em Jeddah e agora em Miami. Então, como eu vou falando, né, as Mercedes estão evoluindo aos poucos, eles estão muito frustrados. O Toto Wolff, o Russell, o Hamilton falam nas entrevistas que estão frustrados. Por quê? Porque eles queriam estar competindo com a Red Bull, não estar competindo por quarto, quinto e sexto lugar. Isso é óbvio. Mas eles estão evoluindo aos pouquinhos. Esperamos aí para a Emília-Romagna a gente ter uma evolução da Mercedola. Bora agora para o nosso quinto vencedor e penúltimo vencedor aqui desse episódio, que é quem? O Jovem Alonso. O Jovem Alonso vem destruindo essa temporada junto com a Aston Martin. E por que eu tô colocando o Alonso? Primeiro, porque ele conseguiu um pódio, ficou na 3ª colocação, então o primeiro carro atrás das Red Bulls, que estão muito à frente de todo mundo. E também porque o Jovem Alonso consegue seu 4º pódio em 5 corridas. O Jovem Alonso só chegou em 4º lugar no Azerbaijão e depois ele chegou 4 vezes em 3º lugar, ou seja, conquistando 4 pódios. Ó, não podemos negar, baita resultado para Aston Martin e para o Jovem Alonso nesse ano. E para a gente passar a régua aqui nesse episódio, vamos falar do nosso último vencedor, que é o mais óbvio, né? Max Verstappen, o atual campeão da Fórmula 1, sem dúvida voou. Ó, posso dizer, essa foi talvez uma das melhores corridas da carreira do Verstappen. Ele largou na 9ª colocação por causa daquela bagunça lá no Q3 do quali, por causa da batida do Leclerc. Então o Verstappen largou em 9º. E de 9º ele foi escalando o pelotão até chegar em primeiro. Ele estava voando com pneu duro. O Verstappen só foi fazer o seu pit stop com 45 voltas, galera. Na volta 45. E lembrando que a gente teve 57 voltas nesse GP de Miami. Ele andou 45 voltas com o jogo de pneu duro e tava voando, viu? No finalzinho do seu stint, que foi quase perto ali da volta 45, que ele parou para trocar o pneu, quase ali ele tava rodando voltas melhores ou no mesmo ritmo que o Pérez, que estavam com pneu duro novo, né? Que tava ali na 2ª colocação, que é a comparação que a gente pode fazer, já que as Red Bulls estão voando na frente de todo mundo. Só para dar um exemplo, depois, no final da corrida, né? Depois das duas Red Bulls que ficaram em primeiro e segundo, tinha 21 segundos de diferença pro Alonso, que foi em terceiro. Então, pessoal,
a Red Bull tá em outro nível. E o Verstappen também ficou a 5,1, 5 segundos e alguma coisa na frente do Pérez, que estava em segundo. Então, Verstappen consegue a sua terceira vitória nesse ano aqui de 2023. Uma vitória gigantesca, né? Não podemos negar. Se dispara ali na liderança do campeonato, tanto a Red Bull como a equipe, como o Verstappen, como pilotos. E uma das melhores corridas, sem dúvida, da carreira do Verstappen. Ele é nosso sexto e último vencedor. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like para fazer com que ele chegue a mais pessoas. Também não se esqueça de olhar aqui embaixo, se inscrever, seguir o Reaceleração para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!